O médico insistia para que eu descrevesse o impacto de novo, como se repetir fosse fazer a física ter algum sentido. Eu estava sentada na mesa de exames, no Reading Regional Medical Center, meu lado direito envolto em bandagens temporárias. Cada respiração parecendo que alguém enfiava pregos entre as minhas costelas. Os raios-x estavam no negatoscópio atrás dele, duas fraturas claramente visíveis, na 7ª e 8ª costelas. O tipo de dano que se vê em acidentes de carro ou com equipamentos industriais. Não de algo que aconteceu numa estrada escura na floresta a 60 quilômetros do hospital mais próximo. Ele queria que eu o guiasse pela cronologia mais uma vez. Eu disse a ele que estava dirigindo para o sul na Lower Camp Road, por volta das 9h47 da noite, realizando uma patrulha de rotina após receber denúncias de acampamento ilegal perto de Blue Creek. Quando algo atingiu minha caminhonete com força suficiente para acionar o airbag do lado do passageiro e trincar o para-brisa de dentro para fora. Eu disse a ele que pensei que fosse um deslizamento de pedras, que a encosta acima daquele trecho da estrada estava instável desde as enchentes do inverno, e que saí para avaliar os danos e comunicar o ocorrido. Eu disse a ele que vi a rocha na estrada atrás da minha caminhonete, pesando cerca de 300 pounds, com base no meu treinamento em avaliação de riscos geológicos, e que estava pegando meu rádio quando ouvi a respiração. Ele me pediu para descrever a respiração. Eu disse que parecia um cavalo exalando depois de uma corrida pesada, úmida e profunda, vindo de cima da encosta, na escuridão além dos meus faróis. Ele perguntou o que eu fiz em seguida. Eu disse que saquei minha arma de serviço, ativei minha câmera corporal e apontei minha lanterna para a encosta. E foi quando eu o vi, parado ali, bem na borda da luz, alto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás, para ver onde seus ombros terminavam. Ele me pediu para estimar a altura. Eu disse 9 pés, talvez mais. E antes que ele pudesse anotar, eu lhe contei o que aconteceu quando dei um passo para trás em direção à minha caminhonete. A coisa desceu a encosta correndo tão rápido que mal tive tempo de levantar os braços antes que o impacto me tirasse do chão e me arremessasse contra a lateral da caminhonete, com força suficiente para deixar um amassado com o formato das minhas costas. Ele perguntou se eu disparei minha arma. Eu disse que não, que a deixei cair quando atingi o chão, e quando a encontrei de novo, a coisa tinha sumido, e eu estava sozinha naquela estrada com 2 costelas quebradas e uma caminhonete que não ligava, porque a bateria tinha sido arrancada do compartimento do motor. Ele perguntou como eu cheguei ao hospital. Eu disse que andei 6 quilômetros até a Highway 96 e fiz sinal para um caminhão de Madureira às 2 da manhã. Ele fez uma anotação em seu prontuário e então me fez a pergunta que eu estava esperando, desde que cheguei lá. Ele me perguntou o que eu achava que tinha me atacado. Eu olhei para os raios-x e para o hematoma roxo se espalhando pelo meu tronco e disse a ele exatamente o que eu disse ao delegado do xerife, ao investigador da Cal Fire e ao supervisor do distrito que apareceu no meu quarto de hospital 6 horas depois. Eu disse a ele que não sabia. Eu patrulhava a região remota de Six Rivers há 11 anos antes daquela noite e achava que já tinha visto tudo o que essas montanhas poderiam jogar na sua cara. Eu já havia resgatado trilheiros perdidos da Devil's Punch Bowl Trail, em Nevascas, convencido adolescentes suicidas a desistir na beira do Elk Camp Ridge, processado plantações ilegais o suficiente para saber como é uma estufa coberta de lona a 400 metros de distância, e encontrado restos humanos o suficiente para saber a diferença entre predação animal e algo pior. A floresta guarda segredos da mesma forma que um rio segura sedimentos, camada sobre camada se acumulando, até que algo muda e tudo se solta de uma vez. Eu sabia disso. Eu respeitava isso.
mas nunca pensei que a floresta estivesse guardando algo assim de mim. Minha rota naquela semana cobria o setor sul, uma área de 100 milhas quadradas de território que ia da estação de patrulha de Orleans para o sul, ao longo da bacia do Klamath River, até o limite da área selvagem perto de Dillon Creek. A maior parte era acessível apenas por estradas de serviço florestal, que mais pareciam sugestões do que asfalto de verdade. O tipo de trilha que desaparecia sob deslizamentos de terra todo o inverno e não era limpa até junho, se você tivesse sorte. Era início de outubro, final da temporada de incêndios, e todo o distrito estava em alerta, esperando a primeira grande chuva chegar e nos dar permissão para respirar aliviados. O ar tinha gosto de fumaça mesmo a 60 quilômetros do incêndio ativo mais próximo, e cada pôr do sol pintava o céu do oeste com a cor de uma infecção feia. Comecei meu turno às 6 da tarde. Como sempre, carreguei minha caminhonete de patrulha com o equipamento usual: rádio, unidade de GPS, kit de primeiros socorros, sinalizadores, correntes para pneus, spray de urso, abrigo de fogo, sacos de evidências, livro de multas, pilhas extras, água, barras de proteína e minha Glock de serviço, com a qual eu me qualificava todo ano desde 2001, mas nunca tinha sacado fora de um cenário de treinamento. Fiz o check-in com a central antes de sair da estação, confirmei meu plano de rota, dei a eles meu horário estimado de retorno de 0200 horas e entrei na Highway 96 assim que a luz começou a falhar. A primeira hora passou como sempre, monótona e vagamente meditativa, os faróis da caminhonete cortando túneis na escuridão enquanto eu repassava minha lista de verificação mental do que procurar. Fumaça de fogueira onde não deveria haver. Marcas de pneus recentes em estradas fechadas. Portões quebrados ou cercas cortadas. Lixões. Veículos abandonados. Qualquer coisa fora do padrão. Qualquer coisa que sugerisse presença humana em áreas que deveriam estar vazias nesta época do ano. O rádio chiava a cada 15 minutos ou mais, com a central fazendo verificações com os outros patrulheiros espalhados pelo distrito, suas vozes pequenas e distantes contra o ruído branco da estática. Eu tinha aprendido a encontrar conforto naquele som, a prova de que eu não estava tão sozinha quanto parecia ao dirigir por aquelas estradas no escuro. Mas naquela noite, algo no silêncio entre as transmissões parecia mais pesado que o normal, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Saí da rodovia no marcador de milha 73 e segui para o leste na Middle Creek Road, subindo para as elevações mais altas, onde o terreno ficava íngreme e complicado, só encostas verticais e ravinas estreitas que canalizavam o escoamento para o rio durante a estação de tempestades. Os abetos de Douglas ficavam maiores à medida que eu subia, sobreviventes antigos que, de alguma forma, escaparam de todos os incêndios e de todas as motosserras nos últimos 300 anos. Seus troncos tão largos que meus faróis não conseguiam encontrar as duas bordas ao mesmo tempo. Eu sempre gostei desta seção da minha patrulha. O jeito que a estrada serpenteava por entre as árvores como um fio num tecido. Mas esta noite as curvas pareciam erradas de alguma forma, como se eu estivesse dirigindo para dentro de algo, em vez de através de algo. Eu disse a mim mesma que era apenas cansaço, que eu estava trabalhando em muitos turnos duplos, cobrindo o Martinez enquanto ele se recuperava de uma cirurgia no joelho. Mas a sensação não foi embora. Às 7h48 da noite, parei no início da trilha de Blue Creek para verificar se havia veículos. Não encontrei nada. Fiz uma anotação no meu registro e continuei para o leste. A estrada se estreitava depois do início da trilha, mal cabendo uma caminhonete, e os acostamentos desapareciam no nada de ambos os lados. Era aqui que as coisas ficavam técnicas, onde você tinha que confiar que ninguém estava vindo na direção oposta,
Porque não havia espaço para passar, e dar ré por 400 metros no escuro era uma boa maneira de acabar no fundo de uma ravina. Mantive minha velocidade baixa, a 15 milhas por hora, e tentei não pensar na queda de 200 pés a 15 centímetros dos pneus do lado do passageiro. Foi quando ouvi a primeira batida. Veio de algum lugar à minha esquerda, encosta acima, um som como o de alguém batendo um taco de beisebol num tronco de árvore oco. 3 impactos secos em rápida sucessão, depois silêncio. Parei a caminhonete e abaixei o vidro, desliguei o motor para ouvir melhor e contei até 60, enquanto a floresta estalava e se acomodava ao meu redor. Eu já tinha ouvido pica-paus antes, mesmo à noite, mas isso era regular demais, deliberado demais e alto demais para ser um pássaro. Eu descartei como um galho seco caindo, quebrando-se ao descer pela copa das árvores, e liguei o motor novamente, mas minha mão estava tremendo um pouco quando engatei a marcha, e notei isso com o tipo de clareza que você tem quando seu corpo sabe de algo que seu cérebro ainda não alcançou. 3 quilômetros adiante, passei pelo desvio para Elk Camp e vi algo que me fez pisar no freio com força suficiente para ativar o ABS. Havia pegadas no acostamento de terra, tão recentes que as bordas ainda estavam nítidas, e elas estavam erradas de um jeito que fez minha garganta fechar. Eram grandes demais para começo de conversa. Facilmente o dobro do comprimento da minha bota tamanho 9, e a passada entre elas era mais longa do que qualquer coisa que eu já tinha visto fora de um urso, mas não eram pegadas de urso. Elas tinham dedos, 5 deles, e estavam pressionadas fundo na terra, como se o que quer que as tivesse feito pesasse mais do que qualquer pessoa teria o direito de pesar. Peguei minha lanterna e saí da caminhonete, deixando o motor ligado e a porta aberta, porque uma parte de mim já sabia que eu poderia precisar sair com pressa. As pegadas subiam da estrada em direção à linha das árvores, seguindo aproximadamente para o nordeste, para uma área de mato denso e árvores caídas, onde a copa era espessa o suficiente para bloquear a maior parte da luz ambiente. Eu a segui por talvez 30 pés, fotografando cada pegada com meu celular, até chegar a um ponto onde o mato havia sido perturbado de uma maneira que sugeria que algo grande havia passado por ali recentemente. Havia galhos quebrados a uma altura de 7 pés, partidos ao meio, e quando iluminei a copa das árvores, vi marcas de garras na casca de um grande abeto, sulcos profundos que começavam a cerca de 9 pés do chão e subiam por mais 3 pés. Eu relatei para a central às 8h03 da noite, usando o tom profissional que me treinei para usar quando precisava parecer calma, embora meu pulso martelasse nos meus ouvidos. Relatei pegadas desconhecidas na Meadow Creek Road, aproximadamente 3,7 milhas a leste do início da trilha de Blue Creek. Possível atividade de vida selvagem, solicitando orientação sobre investigar mais a fundo ou continuar a patrulha. A despachante, uma mulher chamada Kelly, que fazia esse trabalho há mais tempo do que eu tinha de vida, me disse para fotografar a cena, marcar a localização no meu GPS e continuar a patrulha, a menos que eu observasse evidência direta de atividade ilegal. Ela perguntou se eu me sentia insegura. Eu disse que não, o que era mentira, mas não conseguia explicar por que as pegadas me incomodavam tanto, sem parecer que eu tinha perdido a coragem. Voltei para a caminhonete e me afastei daquelas pegadas mais rápido do que deveria, e passei a hora seguinte tentando me convencer de que havia reagido de forma exagerada a algo que provavelmente tinha uma explicação perfeitamente lógica. Pegadas de urso podiam parecer estranhas em terra fofa. Pessoas com pés grandes e botas de caminhada podiam deixar marcas que pareciam maiores do que eram. As marcas de garras poderiam ter sido feitas por um urso escalando, uma árvore caindo ou erosão.
Repassei todas as possibilidades racionais que consegui pensar enquanto completava o resto da minha patrulha, verificando os acampamentos em Dillon Creek e Little Mill Creek, não encontrando nada em comum, comunicando meu status por rádio a cada 30 minutos, como um relógio. Mas eu continuava pensando naquelas pegadas, no espaçamento entre elas, que sugeria algo se movendo sobre 2 pernas, não 4. Na profundidade das marcas, o que significava que o que quer que as tivesse feito era pesado o suficiente para afundar na terra que estava seca como osso após 4 meses sem chuva. Nos galhos quebrados na altura da cabeça e nas marcas de garras que alcançavam mais alto do que eu poderia tocar, mesmo na ponta dos pés. Comecei a dirigir de volta para a estação de patrulha às 10h15 da noite, refazendo minha rota para o oeste pela Middle Creek Road. E foi quando notei o cheiro. Ele me atingiu através das janelas fechadas da caminhonete, espesso e orgânico como um cachorro molhado, que rolou em algo morto e depois foi deixado para fermentar no sol. Verifiquei meus espelhos instintivamente, procurando por um animal atropelado ou um local de descarte ilegal. Mas não havia nada atrás de mim, exceto a escuridão e o brilho vermelho das minhas lanternas traseiras, refletindo na nuvem de poeira que eu deixava para trás. O cheiro ficou mais forte à medida que eu dirigia, e com ele veio uma sensação que eu não sentia desde criança, escondida debaixo da cama durante uma tempestade. A certeza absoluta de que algo estava me observando e que eu estava mais segura sem saber o que era. Aumentei minha velocidade para 25, forçando os limites do que era seguro numa estrada tão estreita, e tentei me concentrar nos feixes gêmeos dos meus faróis cortando a noite. A floresta de ambos os lados da estrada parecia se aproximar, as árvores se inclinando em ângulos que sugeriam que a encosta era mais íngreme do que eu me lembrava, e percebi com um choque frio de reconhecimento que estava dirigindo pelo trecho exato da estrada onde vira as pegadas mais cedo. Verifiquei meu GPS para confirmar e vi que estava a menos de 400 metros daquele local, aproximando-me pela direção oposta, e o cheiro agora era tão forte que fazia meus olhos lacrimejarem. Foi quando algo atingiu a caminhonete. O impacto veio de cima e de trás, um peso maciço se chocando contra o teto com força suficiente para estourar o vidro traseiro e fazer a caminhonete derrapar de traseira pela estrada. Lutei com o volante, o pé esmagando o freio, e consegui parar antes de cair no precipício. Mas meus ouvidos zumbiam, com o som de metal se amassando, vidro de segurança se estilhaçando e algo enorme deslizando do teto e atingindo a estrada atrás de mim com um baque surdo e úmido que senti através da estrutura do veículo. O airbag do lado do passageiro havia sido acionado, enchendo a cabine com um pó branco e o fedor químico do propelente. E quando olhei no meu retrovisor, vi a rocha no meio da estrada, uma esfera áspera de granito com talvez 1 metro de diâmetro, grande o suficiente para que eu não pudesse tê-la levantado sem ajuda, e certamente não pudesse tê-la arremessado. Fiquei sentada ali por talvez 10 segundos, tentando processar o que acabara de acontecer, antes que meu treinamento entrasse em ação e eu começasse a seguir os protocolos de emergência. Desliguei o motor, ativei o pisca-alerta e peguei meu rádio para relatar o incidente. Mas minha mão congelou antes que eu pudesse apertar o microfone, porque ouvi a respiração. Vinha de cima da encosta, em algum lugar à minha direita, um som rítmico e profundo como foles funcionando na oficina de um ferreiro. Para dentro e para fora. Para dentro e para fora. Cada respiração úmida e ofegante e completamente diferente de qualquer coisa que eu já tivesse ouvido de um animal. E eu soube com certeza absoluta que o que quer que estivesse respirando daquele jeito havia jogado a rocha na minha caminhonete. Peguei minha lanterna com uma mão
e minha arma de serviço com a outra, e saí da caminhonete, porque ficar lá dentro parecia estar presa numa jaula com a porta aberta. O ar da noite estava frio depois do calor da cabine, e o cheiro me atingiu imediatamente, tão forte agora que era quase uma presença física, cobrindo o interior da minha boca e me dando vontade de vomitar. Liguei a lanterna e varri o feixe de luz pela encosta na direção da respiração. E foi quando eu o vi. Estava parado a cerca de 60 pés acima da estrada, parcialmente obscurecido por um grupo de abetos jovens. E a primeira coisa que meu cérebro registrou foram os olhos. Eles refletiam a luz como os olhos de um animal, aquele brilho laranja esverdeado que vem do tapetum lucidum, mas estavam posicionados muito alto, pelo menos a 8 pés do chão, e olhavam diretamente para mim com uma inteligência que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Movi o feixe da lanterna para baixo e vi ombros mais largos que o vão de uma porta, braços pendendo além de onde seus joelhos deveriam estar, e um tronco coberto de pelos escuros que pareciam absorver a luz em vez de refleti-la. Ele não se moveu. Apenas ficou ali, respirando e me observando enquanto eu tentava entender o que estava vendo. Levantei minha arma e apontei para o centro de massa, como fui treinada, e gritei uma ordem que saiu mais fraca do que eu pretendia. Eu disse para ficar onde estava, que eu era um agente da lei federal, que estava armada, mas as palavras soaram absurdas mesmo enquanto eu as dizia, porque você não dá ordens a algo que parece que poderia te rasgar ao meio, sem nem diminuir o passo. Ele ainda não se moveu, e percebi que a respiração havia parado, que estava prendendo a respiração como um predador faz quando está decidindo se ataca ou recua, e tive tempo suficiente para pensar: é assim que eu morro antes que ele avançasse. Ele desceu a encosta impossivelmente rápido, cobrindo 60 pés entre nós em talvez 4 segundos, e eu mal conseguia atirar uma vez antes que ele me alcançasse. O tiro se perdeu, atingindo as árvores em algum lugar à sua esquerda, e então ele estava sobre mim, uma mão maciça agarrando o meu pulso e apertando até eu largar a arma, e outra mão se chocando contra meu peito como um ariete. O impacto me tirou do chão e me jogou para trás contra a lateral da caminhonete com tanta força que ouvi algo estalar. Senti o ar explodir dos meus pulmões, e então eu estava no chão, olhando para as estrelas, enquanto meu corpo tentava se lembrar de como respirar. Eu não conseguia me mover. Cada nervo gritava que eu precisava levantar e correr, mas meus músculos não respondiam, e através da névoa de dor e choque, eu podia ouvir a coisa se movendo ao redor da caminhonete, ouvir o metal gemer enquanto ela agarrava algo e puxava, ouvir o estalo característico dos cabos da bateria se separando dos terminais. Estava desmontando minha caminhonete com uma eficiência casual enquanto eu jazia ali, ofegante por um ar que não vinha. E tudo em que eu conseguia pensar era que eu ia morrer naquela estrada, e ninguém me encontraria até de manhã, e eles não acreditariam no que me matou, mesmo depois de verem a cena. A respiração começou de novo, perto agora, tão perto que eu podia sentir o calor dela no meu rosto, e forcei meus olhos a se abrirem e o vi agachado ao meu lado, perto o suficiente para tocar, seu rosto a menos de 2 pés do meu. Esta foi a primeira vez que o vi sob a luz total dos faróis da caminhonete, e meu cérebro não conseguia dar sentido ao que estava vendo. O rosto era quase humano, mas esticado e distorcido como um reflexo em vidro empenado, com uma arcada supraciliar pesada, um nariz chato e uma boca larga demais e cheia de dentes que pareciam projetados para rasgar. Os olhos, no entanto, foram o que me pegou. Eram castanhos e líquidos, e cheios de algo que poderia ser curiosidade, ou poderia ser fome. E quando ele inclinou a cabeça para me estudar, vi os músculos se moverem,
sob a pele de seu pescoço. Vi os tendões se destacarem como cabos. Vi a inteligência por trás daqueles olhos, calculando se valia a pena o esforço de acabar comigo. Ele estendeu uma mão, devagar, quase gentilmente, e senti dedos maciços roçarem meu cabelo. Senti os calos em sua palma rasparem minha testa. E então, ele fez um som que nunca esquecerei. Era algo entre um grunhido e um rosnado, profundo e ressonante o suficiente para que eu sentisse vibrar no meu peito. E então, ele se levantou e foi embora, subindo a encosta em direção à floresta com a mesma força casual que havia mostrado ao descer, e em segundos ele havia desaparecido na escuridão tão completamente como se nunca tivesse existido. Fiquei ali por mais 1 minuto antes que meus pulmões finalmente se destravassem e eu pudesse inspirar uma lufada de ar completa. A dor nas minhas costelas era excruciante, mas me forcei a sentar, a procurar minha arma, a confirmar que a coisa realmente tinha ido embora. Minha Glock estava na terra a 3 metros de distância e eu me arrastei até ela, peguei-a e depois me arrastei de volta para a caminhonete para tentar o rádio. Morto. Todo o sistema elétrico estava desligado, o painel escuro, e quando abri o capô, confirmei o que já tinha ouvido. A bateria tinha sumido, arrancada completamente de seu suporte e presumivelmente jogada na floresta em algum lugar. Tentei meu celular e não consegui sinal, o que não era surpreendente tão longe na região remota. E então tentei minha câmera corporal e descobri que ela havia parado de gravar em algum momento durante o ataque. O cartão de memória corrompido ou danificado pelo impacto, quando bati na caminhonete. Eu não tinha provas, nenhum vídeo, nenhuma testemunha. Nada além de um veículo de patrulha destruído, uma bateria faltando, uma rocha na estrada e 2 costelas quebradas que estavam dificultando o raciocínio em meio à dor. Comecei a andar às 11h47 da noite, indo para o oeste em direção à rodovia, com minha lanterna em uma mão e minha arma na outra, tentando não pensar no que poderia estar me seguindo, na escuridão além do alcance da minha luz. Cada som me fazia virar. Cada sombra parecia estar se movendo. E quando cheguei à Highway 96 às 2h15, eu já tinha gasto os 2 conjuntos de pilhas extras e minha voz estava rouca de tanto falar sozinha, só para quebrar o silêncio. O motorista do caminhão de madeireira que me pegou olhou para o meu rosto e não fez perguntas. Apenas me levou direto para o Redding Regional e me deixou na entrada da emergência com a promessa de ligar para a estação de patrulha e avisar onde eu estava. O médico terminou seu exame e me disse que eu tive sorte, que as fraturas eram limpas e deveriam cicatrizar em 6 a 8 semanas com repouso e analgésicos. E eu agradeci sem mencionar que a sorte não tinha nada a ver com isso. Aquela coisa poderia ter me matado facilmente. Ela escolheu não o fazer, e eu ainda não sei porquê. O delegado do xerife que pegou meu depoimento foi profissionalmente cético, anotando tudo com o tipo de neutralidade cuidadosa que significava que ele achava que eu estava mentindo ou louca, mas não podia provar qual dos dois. Ele perguntou sobre ataques de ursos na área, sobre o comportamento de pumas, sobre se eu tinha bebido algo antes do meu turno, e eu respondi a cada pergunta com a mesma recitação monótona de fatos, porque eu sabia como isso terminaria. A Cal Fire enviou um investigador para examinar a caminhonete 3 dias depois e confirmou que os danos eram consistentes com o impacto de um deslizamento de rochas, que a bateria havia sido removida à força e que não havia evidências de envolvimento de animais, além de algumas amostras de pelo, que retornaram como de origem desconhecida quando as passaram pelo banco de dados. O supervisor do distrito me chamou em seu escritório na semana seguinte e perguntou se eu queria tirar licença médica, se eu precisava de aconselhamento, se eu estava pronta para voltar ao trabalho,
e eu disse a ele que estava bem. Embora não tivesse dormido mais de 3 horas seguidas desde o ataque e não conseguisse passar de carro por uma linha de árvores depois do anoitecer, sem que minhas mãos começassem a tremer. O Eureka Times Standard publicou uma matéria 2 semanas depois, com a manchete "Patrulheira local relata encontro incomum com vida selvagem", me entrevistando por cerca de 20 minutos e depois equilibrando meu relato com uma citação de um biólogo de vida selvagem da Humboldt State, que explicou que ursos às vezes jogam pedras e que experiências traumáticas podem distorcer a percepção e a memória. Eu li o artigo na sala de descanso da estação e não me dei ao trabalho de responder, porque qual era o sentido? Eu sabia o que tinha visto. Eu sabia o que tinha tocado o meu rosto e escolhido me deixar viver. E eu sabia que nenhuma quantidade de explicação faria alguém que não estava lá acreditar. Terminei o resto daquela temporada em serviço administrativo, principalmente papelada e suporte por telefone. E quando minhas costelas se curaram o suficiente para passar no exame físico, voltei a patrulhar, mas pedi uma mudança de rota, algo que me mantivesse nas rodovias principais durante o dia. Meu supervisor aprovou sem comentários, provavelmente grato por eu não estar fazendo um alarde maior sobre o que havia acontecido, e pelos 9 anos seguintes, trabalhei no setor norte e fingi que tudo estava bem. Mas não estava bem. Toda vez que eu ouvia algo na floresta que não conseguia identificar imediatamente, toda vez que encontrava pegadas que não correspondiam a nada no guia de campo, toda vez que a central me enviava para investigar uma denúncia de algo estranho na região remota, eu sentia aquela mesma certeza fria se instalando no meu peito, e tinha que lutar contra o impulso de voltar para minha caminhonete e ir embora. Comecei a manter um diário, anotando toda a coisa estranha que ouvia, via ou sentia durante meus turnos, procurando por padrões que me ajudassem a entender o que estava lá fora. Documentei batidas em árvores e golpes em madeira, sempre em grupos de 3 ou 4, sempre ao entardecer ou logo após o anoitecer. Documentei relatos de cheiro de trilheiros, aquele mesmo fedor de cachorro molhado e podre que encontrei na Middle Creek Road, geralmente concentrado em áreas de drenagem ou ao longo de cumes. Documentei achados de pegadas, sempre as mesmas marcas superdimensionadas de 5 dedos, sempre em áreas remotas, longe de trilhas estabelecidas. E documentei os casos de pessoas desaparecidas, porque havia mais deles do que as pessoas imaginavam. E alguns deles tinham detalhes que me faziam pensar. David Chan desapareceu da Dillon Creek Trail em 2003, 3 meses após o meu encontro. Sua barraca foi encontrada intacta, com todo o seu equipamento ainda dentro, mas nenhum sinal do homem. Eles procuraram por 2 semanas e nunca encontraram um corpo. Rebecca Foster desapareceu de Elk Camp Ridge em 2006. Seu carro foi descoberto no início da trilha, com sua carteira e telefone no painel e sua mochila ainda no banco de trás. Ela era uma trilheira experiente, alguém que conhecia estas montanhas. E ela entrou na floresta uma manhã de julho e nunca mais voltou. Houve outros. Thomas Valdez em 2008. Sarah Morrison em 2010, James Park em 2012. Todos eles pessoas experientes em atividades ao ar livre. Todos eles desapareceram sem deixar vestígios na mesma área geral onde fui atacada. As explicações oficiais variavam: perdido e sucumbiu à exposição ao tempo, queda acidental, ataque de animal, mas nenhum dos corpos jamais foi recuperado e nenhuma das famílias jamais obteve respostas reais. Comecei a me perguntar se a coisa que me atacou estava protegendo algo, se tinha um território que defendia e eu apenas tive a sorte de recuar rápido o suficiente depois que ela emitiu seu aviso. Eu me perguntei se as pessoas desaparecidas tiveram menos sorte, se elas se aprofundaram em áreas onde não deveriam ter ido e descobriram tarde demais que algo estava disposto a matar para mantê-las fora.
Mas nunca compartilhei esses pensamentos com ninguém, porque sabia como soariam e valorizava meu emprego o suficiente para manter a boca fechada e minhas teorias privadas. Os pesadelos começaram cerca de 6 meses após o ataque e nunca pararam de verdade. Eu sonhava que estava de volta àquela estrada, deitada de costas com as costelas quebradas, enquanto a coisa se agachava sobre mim. Mas nos sonhos, ela não ia embora. Nos sonhos, ela baixava o rosto até o meu e abria a boca, e eu acordava ofegante, meus lençóis encharcados de suor, minha mão procurando a Glock que eu mantinha na minha mesa de cabeceira, porque por um segundo eu não conseguia me lembrar onde estava. Tentei pílulas para dormir, tentei meditação, tentei beber uísque o suficiente para que meu cérebro desligasse antes que os sonhos pudessem começar. Nada funcionou. A coisa na minha cabeça era tão real quanto a coisa na floresta, e eu não conseguia escapar de nenhuma das duas. Desenvolvi rituais para lidar com a ansiedade. Antes de cada turno, eu verificava meu equipamento 3 vezes, certificando-me de que tinha pilhas extras, rádio reserva, munição extra, sinalizadores novos. Eu traçava minha rota com detalhes obsessivos, anotando cada curva cega, barranco íngreme e passagem estreita, onde eu poderia ficar presa. Eu comunicava minha posição a cada 15 minutos, em vez de a cada 30, falando com a central apenas para ouvir uma voz humana, confirmando que eu ainda estava conectada à civilização. Meus colegas de trabalho começaram a notar. Martinez me perguntou se eu estava bem um dia depois de eu ter passado 20 minutos verificando novamente a pressão dos meus pneus no estacionamento. E eu disse a ele que estava bem, que estava apenas sendo minuciosa. Mas ele me deu um olhar que dizia que ele sabia que não era verdade. As cicatrizes nas minhas costelas desapareceram, tornando-se linhas pálidas. Mas o dano ao meu sistema nervoso nunca se curou da mesma maneira. Eu não conseguia ficar na floresta à noite sem que meus batimentos cardíacos disparassem. Eu não conseguia ouvir galhos quebrando sem me virar para verificar o que fez o som. Eu não conseguia sentir o cheiro de humus ou folhas molhadas sem sentir aquele fedor no fundo da minha garganta e sentir minha garganta se fechar. A floresta que eu amei por 11 anos antes do ataque tornou-se um lugar que eu tolerava, uma paisagem pela qual eu me movia com vigilância constante, sempre observando as sombras, sempre ouvindo por uma respiração que não fosse a minha. Cheguei à minha marca de 20 anos em 2015. Aceitei o broche de serviço e o aperto de mão do diretor regional e pedi minha demissão no mesmo dia. Meu supervisor perguntou se eu tinha certeza, se eu queria pensar sobre o assunto, se havia algo que ele pudesse fazer para me fazer mudar de ideia. E eu disse que não, que era hora, que eu já tinha dado anos suficientes à floresta e queria fazer algo diferente. Ele não discutiu. Acho que ele ficou aliviado, na verdade, porque eu vinha me tornando cada vez mais difícil de trabalhar, cada vez mais insistente em mudanças de protocolo e medidas de segurança que não faziam sentido para ninguém que não soubesse por que eu precisava delas. Mudei-me para Crescent City 3 semanas após meu último turno e usei minhas economias para comprar uma loja de iscas falida no extremo sul da cidade. O tipo de lugar que atende a turistas de pesca e locais que precisam de equipamento com pressa. Era exatamente o tipo de trabalho chato, previsível e completamente seguro que eu precisava. E me joguei nele com a intensidade de alguém tentando esquecer algo que não podia ser esquecido. Aprendi sobre seleção de iscas, espessuras de linha e tábuas de marés. Aprendi quais pontos estavam dando peixe e quais estavam mortos. Aprendi os nomes dos clientes habituais e seus equipamentos preferidos e suas histórias sobre os que escaparam. Eu nunca oferecia minha própria história.
a menos que alguém perguntasse diretamente. E a maioria das pessoas não perguntava. Aqueles que perguntavam geralmente recebiam uma versão simplificada, a versão oficial, aquela que não incluía o rosto ou o toque, ou a escolha que ele fez quando decidiu não me matar. Eu lhes contava sobre a rocha e o impacto e as costelas quebradas e a longa caminhada até a rodovia, e lhes mostrava o artigo do Times Standard, se quisessem provas de que realmente aconteceu. Mas eu omitia as partes que importavam, porque essas partes eram minhas, e eu não estava interessada em compartilhá-las com estranhos que as usariam apenas como histórias de bar. Às vezes, as pessoas perguntavam se eu achava que era real, se eu acreditava em Bigfoot, se eu voltaria para aquelas matas para procurar mais evidências. E eu lhes dizia que não, que já tinha visto o suficiente, que algumas perguntas eram melhores sem resposta. Mas isso também era mentira, porque eu pensava nisso constantemente. Eu pensava nisso toda vez que ouvia sobre um novo relato de avistamento de Six Rivers ou da região de Klamath. Eu pensava nisso toda vez que alguém desaparecia naquelas montanhas. Eu pensava nisso toda noite quando trancava a loja e dirigia para casa e me pegava verificando meus espelhos para ter certeza de que nada estava me seguindo. O que eu não conseguia contar a eles, o que eu mal conseguia admitir para mim mesma, era que parte de mim queria voltar. Parte de mim precisava saber se ele ainda estava lá, se ele se lembrava de mim como eu me lembrava dele, se ele já pensou na noite em que jogou uma rocha na minha caminhonete e depois escolheu a misericórdia em vez da violência. Parte de mim se perguntava o que aconteceria se eu voltasse para Middle Creek Road e estacionasse no mesmo lugar e esperasse para ver se ele desceria das colinas novamente. Parte de mim queria terminar o que começamos, ter o confronto terminando de forma diferente, provar a mim mesma que eu não estava mais fugindo de algo que me deixou ir. Mas eu nunca voltei. Fiquei em Crescent City e vendi iscas, e contei histórias abreviadas para turistas e tentei construir uma vida que não incluísse o medo constante que definiu meus últimos 9 anos na floresta. Fiquei boa em fingir que estava bem. Fiquei boa em sorrir quando as pessoas perguntavam sobre meu tempo como patrulheira, em desviar de perguntas sobre por que eu havia deixado um emprego tão bom, em mudar de assunto quando as conversas se desviavam para o sobrenatural ou o inexplicado. Tornei-me uma especialista em conversa fiada e amizades superficiais, e em manter minha vida interior trancada a 7 chaves, onde ninguém pudesse examiná-la de perto demais. O aniversário do ataque vinha e ia todo outubro sem comentários. Eu não o marcava no meu calendário, nem o reconhecia de forma alguma, mas meu corpo se lembrava. Minhas costelas doíam, embora tivessem cicatrizado anos atrás. Meu sono piorava, os pesadelos mais frequentes e mais vívidos. Eu me pegava parada na janela do meu apartamento às 3 da manhã, olhando para a linha escura das árvores além do estacionamento, convencida de que podia sentir aquele cheiro de cachorro molhado, embora o vento soprasse do oceano e não houvesse nada lá fora, exceto sombras e minha própria paranoia. Tentei namorar por um tempo, pensando que talvez se eu tivesse alguém para quem voltar para casa, não passaria tanto tempo sozinha com meus pensamentos. Mas nunca deu certo. Eu não conseguia explicar por que precisava verificar todas as portas e janelas antes de dormir. Não conseguia explicar por que me assustava com movimentos súbitos, ou por que precisava sentar de costas para a parede em restaurantes, ou por que me recusava a acampar. Não importava o quão bonito fosse o destino. E eu não conseguia explicar as cicatrizes nas minhas costelas sem contar a história toda. O que eu não estava disposta a fazer. Então acabei desistindo e aceitando que era isso que eu era agora. Uma mulher que administrava uma loja de iscas, vivia sozinha, se assustava com sombras e tinha ataques de pânico na seção de hortifruti
quando alguém se aproximava por trás dela, muito silenciosamente. Os anos se misturaram. 2016, 2017, 2018. A loja ia bem o suficiente para pagar as contas. Fiz conhecidos, mas não amigos. Desenvolvi uma reputação de alguém que era agradável, mas reservada, prestativa, mas distante. O tipo de pessoa em quem você podia confiar para lhe dar bons conselhos sobre a seleção de equipamentos, mas que provavelmente não deveria convidar para jantar. Eu estava bem com isso. Era mais fácil do que a alternativa, que era deixar as pessoas se aproximarem o suficiente para ver os danos e começar a fazer perguntas que eu não podia responder. Em 2019, uma equipe de documentário passou pela cidade filmando um programa sobre avistamentos de Bigfoot no norte da Califórnia, e alguém lhes deu meu nome. Eles apareceram na loja uma tarde com câmeras e formulários de autorização e entusiasmo demais, perguntando se eu estaria disposta a contar minha história na câmera, oferecendo-se para me pagar pelo meu tempo, prometendo que tratariam o assunto com respeito e seriedade. Eu disse que não. Eles perguntaram por quê. Eu disse a eles que já tinha dito tudo o que ia dizer no artigo do Times Standard 11 anos atrás e não estava interessada em remoer isso para entretenimento. Eles tentaram me convencer, explicando que eu era exatamente o tipo de testemunha crível que o programa deles precisava, que minha experiência como agente da lei daria peso à história, que as pessoas mereciam ouvir a verdade de alguém que esteve lá. Eu disse a eles que a verdade era que fui atacada por algo na mata, e ninguém acreditou em mim na época, e ninguém acreditaria em mim agora, e eu já tinha cansado de tentar convencer qualquer um. Eles deixaram o cartão deles mesmo assim, caso eu mudasse de ideia, e eu o joguei no lixo no momento em que saíram pela porta. Mas a visita deles mexeu com algo. Por semanas depois, não consegui parar de pensar no ataque, revivendo-o em minha mente com o tipo de detalhe obsessivo que passei anos tentando suprimir. Pensei no som da rocha atingindo a caminhonete. Pensei na velocidade da investida, no impacto, na mão no meu rosto. Pensei nos olhos e na inteligência por trás deles e na decisão que vi sendo tomada em tempo real. Pensei em todas as coisas que vi nos anos seguintes, que documentei no meu diário e nunca mostrei a ninguém. E pensei nas pessoas desaparecidas, as pessoas que entraram naquelas montanhas e nunca mais voltaram. E me perguntei se suas famílias mereciam saber que seus entes queridos não tinham simplesmente se afastado e se perdido, que algo lá fora estava defendendo o território e eliminando ameaças, e vinha fazendo isso por mais tempo do que qualquer um de nós imaginava. Tirei meu diário antigo naquela noite, aquele que eu mantive durante meus últimos 9 anos no serviço florestal, e o li de capa a capa pela primeira vez desde que me aposentei. Página após página de achados de pegadas, relatos de cheiro, sons estranhos e incidentes inexplicados. Tudo catalogado com o tipo de precisão burocrática que aprendi no treinamento. Tudo levando à mesma conclusão que eu nunca estive disposta a escrever explicitamente. Havia algo vivendo na região remota de Six Rivers, algo grande, inteligente e territorial. Algo que estava lá muito antes de os humanos começarem a percorrer aquelas trilhas e ainda estaria lá muito depois de desistirmos e voltarmos para casa. E eu fui tocada por isso, marcada por isso, deixada ir por isso, por razões que nunca entenderei. Pensei em levar o diário para alguém que pudesse acreditar em mim. Um criptozoólogo, talvez, ou um pesquisador que estudasse o comportamento de primatas. Mas o que isso resolveria? Eles iriam querer organizar uma expedição, ir procurar a coisa, coletar evidências e provar sua existência. E eu sabia como isso terminaria. Pessoas se machucariam, pessoas morreriam, e a coisa desapareceria mais fundo na selva, onde não poderíamos segui-la,
E ficaríamos com nada além de mais perguntas e mais famílias, esperando por corpos que nunca seriam encontrados. Então fechei o diário, guardei-o de volta na gaveta e voltei a vender iscas e a fingir que era normal. E continuei fingindo até hoje, quando você entrou na minha loja e me perguntou sobre aquela noite. Não sei o que me fez decidir contar a história toda. Talvez seja porque estou mais velha agora e não me importo tanto com o que as pessoas pensam. Talvez seja porque guardar segredos por 20 anos é exaustivo e às vezes você só precisa dizer a verdade em voz alta e deixar outra pessoa carregá-la por um tempo. Talvez seja porque vi algo em seu rosto quando você fez a pergunta, algum tipo de reconhecimento ou compreensão que sugeriu que você poderia realmente acreditar em mim. Ou talvez seja porque eu sei que vou voltar, não amanhã, nem na próxima semana, mas eventualmente antes que eu fique velha demais, ou doente demais, ou com medo demais para fazer a viagem. Vou voltar para Middle Creek Road e vou estacionar minha caminhonete no local exato onde a rocha atingiu e vou esperar. E se aquela coisa ainda estiver por lá, se ela se lembrar de mim como eu me lembro dela, talvez ela desça das colinas mais uma vez e terminaremos a conversa que começamos 20 anos atrás. Não sei o que vou dizer a ela. Não sei se ela me deixará viver de novo. Mas preciso saber se o medo que venho carregando todos esses anos é baseado em algo real ou se construiu um monstro na minha cabeça que é maior e mais terrível do que a coisa que realmente me tocou. Você me perguntou se eu acredito em Bigfoot. Eu não acredito em nada. Eu sei. Eu sei que há algo naquelas montanhas que é mais forte, mais rápido e mais inteligente do que queremos admitir. Eu sei que ele atirou uma rocha de 300 pounds na minha caminhonete como se fosse uma bola de tênis. Eu sei que ele poderia ter me matado e escolheu não o fazer. E eu sei que cada pessoa que desapareceu naquela área desde 2002 pode ter encontrado a mesma coisa que eu encontrei, exceto que eles não tiveram a escolha, não puderam ir embora. E suas famílias nunca saberão o que realmente aconteceu com eles, porque ninguém quer acreditar que ainda existem lugares neste país onde os humanos não são o predador no topo da cadeia. Essa é a parte que me mantém acordada à noite, mais do que os pesadelos, ou o medo, ou as cicatrizes nas minhas costelas, que doem quando o tempo muda. É saber que estamos mentindo para nós mesmos sobre o quanto controle temos, sobre o quão seguros estamos, sobre o quão completamente mapeamos, catalogamos e entendemos o mundo em que vivemos. Dizemos a nós mesmos que os monstros estão extintos, que a natureza selvagem foi domada, que a era dos terrores desconhecidos acabou e que podemos caminhar por onde quisermos com nossos relógios GPS, nossos telefones via satélite e nossa confiança de que, se algo der errado, alguém virá nos encontrar. Mas isso não é verdade. Ainda existem espaços em branco no mapa. Ainda existem coisas que se escondem quando chegamos perto demais e matam quando ficamos curiosos demais. E ainda existem lugares onde, se você for sozinho e se for na hora errada, e se esquecer que você é apenas carne numa paisagem cheia de predadores, você desaparecerá e tudo o que eles encontrarão será seu carro no início da trilha e um relatório de busca que conclui que você provavelmente caiu numa ravina ou se desorientou e sucumbiu à exposição ao tempo. Eu vendi essa mentira por 18 anos após o meu ataque. Mantive a boca fechada e deixei as pessoas acreditarem na história oficial e nunca corrigi ninguém que sugerisse que eu estava confusa, traumatizada ou enganada sobre o que vi. Mas estou cansada de mentir. Estou cansada de proteger um segredo que não cabe a mim proteger. Estou cansada de ver os relatórios de pessoas desaparecidas chegarem todo verão e saber que algumas delas não estão desaparecidas, estão mortas.
E estão mortas porque algo as matou, algo que fingimos que não existe. Então, aqui está a verdade. Toda ela. Tudo o que me lembro daquela noite e tudo em que pensei desde então. Você pode acreditar ou não. Você pode achar que estou louca, traumatizada ou inventando para chamar a atenção. Você pode ligar para o biólogo de vida selvagem da Humboldt State e pedir a ele para explicar como ursos jogam pedras e como a memória se distorce sob estresse. Você pode fazer o que for preciso para dar sentido a esta história de um jeito que te deixe dormir à noite. Mas estou lhe dizendo o que aconteceu comigo na Meadow Creek Road em outubro de 2002. E estou lhe dizendo que se você algum dia se encontrar naquelas montanhas, depois do anoitecer, e sentir um cheiro de cachorro molhado e carne podre, e ouvir uma respiração profunda e úmida demais para ser humana, você deve entrar no seu veículo e deve ir embora imediatamente e não deve parar para investigar e não deve tentar obter provas, porque a coisa que tocou meu rosto quebrou minhas costelas e desmontou minha caminhonete como se fosse feita de papelão ainda está lá fora, e a próxima pessoa que a encontrar pode não ter a mesma sorte que eu tive, e sua família passará o resto da vida se perguntando o que aconteceu, e eles nunca terão uma resposta, porque ninguém acreditará neles também. Isso é tudo o que tenho a dizer sobre o assunto. A loja fecha às 6. Você pode ficar se quiser dar uma olhada nos equipamentos de pesca, mas eu terminei de falar sobre isso.